Guerra Fria. Ideologias, conflitos e consequências globais. A Guerra Fria foi um dos períodos mais marcantes da história mundial, ocorrendo entre o final da Segunda Guerra Mundial e a dissolução da União Soviética em 1991. Esse conflito, apesar de não ter gerado uma guerra direta entre as principais potências envolvidas, se caracterizou por uma constante tensão militar, política e ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética. As duas superpotências emergiram do pós-guerra com visões de mundo profundamente opostas, e o confronto entre capitalismo e comunismo moldou a política internacional por quase meio século. A origem da Guerra Fria pode ser rastreada até o fim da Segunda Guerra Mundial, quando o equilíbrio de poder na Europa e no mundo se transformou drasticamente. Enquanto os Estados Unidos defendiam um modelo democrático liberal e capitalista, a União Soviética, sob a liderança de Joseph Stalin, buscava expandir o comunismo como uma alternativa ao capitalismo ocidental. As tensões cresceram à medida que ambos os países procuravam exercer influência sobre o mundo, criando blocos de nações alinhadas com suas respectivas ideologias. Um dos primeiros sinais dessa rivalidade foi a divisão da Europa em duas esferas de influência. Após a Segunda Guerra, a Alemanha foi dividida em zonas de ocupação controladas pelos aliados. No entanto, a divergência de interesses entre as potências ocidentais e a União Soviética resultou na criação de duas Alemanhas: a República Federal da Alemanha, RFA, no oeste, aliada aos Estados Unidos e ao capitalismo, e a República Democrática Alemã, RDA, no leste, alinhada ao comunismo soviético. Essa divisão culminou na construção do Muro de Berlim em 1961, símbolo concreto da separação entre o mundo capitalista e o comunista. Outro marco importante da Guerra Fria foi a criação de alianças militares que consolidaram os dois blocos em confronto. De um lado, os Estados Unidos e seus aliados formaram a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, em 1949, uma aliança defensiva que tinha como objetivo proteger os países ocidentais de uma possível agressão soviética. Do outro lado, a União Soviética, em resposta, criou o Pacto de Varsóvia em 1955, unindo os países do leste europeu sob uma aliança militar comunista. Essas alianças militarizaram ainda mais o conflito, tornando qualquer desentendimento regional uma possível faísca para um confronto global. A Guerra Fria também se caracterizou por uma corrida armamentista sem precedentes. Ambos os lados investiram fortemente no desenvolvimento de armas nucleares e tecnologias de defesa. Em 1949, a União Soviética testou sua primeira bomba atômica, rompendo o monopólio nuclear dos Estados Unidos. A partir daí, a busca por superioridade nuclear se intensificou, com ambas as potências desenvolvendo bombas de hidrogênio e sistemas de mísseis intercontinentais. A ameaça de um conflito nuclear tornou-se uma constante, criando o conceito de destruição mútua assegurada, no qual qualquer ataque nuclear resultaria na destruição completa de ambos os lados. A corrida espacial foi outra expressão dessa competição entre as superpotências. A União Soviética surpreendeu o mundo ao lançar o primeiro satélite, o Sputnik, em 1957, e ao enviar o primeiro homem ao espaço, Yuri Gagarin, em 1961. Esse sucesso inicial soviético impulsionou os Estados Unidos a intensificar seus esforços, culminando na chegada do homem à Lua em 1969, com a missão Apollo 11. O progresso tecnológico e científico durante a Guerra Fria foi imenso, mas sempre esteve interligado com a busca por superioridade militar. A influência da Guerra Fria não se limitou à Europa e à corrida armamentista. A competição ideológica se espalhou pelo mundo, especialmente nos países em desenvolvimento. Regiões da Ásia, África e América Latina tornaram-se campos de batalha indiretos entre as duas potências, que apoiavam regimes políticos alinhados às suas respectivas ideologias. Um exemplo disso foi a Guerra da Coreia, de 1950 a 1953, onde o Norte comunista, apoiado pela União Soviética e pela China, enfrentou o Sul capitalista, apoiado pelos Estados Unidos e pela ONU. O resultado foi a divisão permanente da Coreia, que persiste até hoje. Na América Latina, a Revolução Cubana de 1959 foi um evento significativo no contexto da Guerra Fria. Liderada por Fidel Castro, a revolução instaurou um governo comunista em Cuba, a poucos quilômetros dos Estados Unidos. Em resposta, os Estados Unidos tentaram derrubar o regime de Castro,
culminando na fracassada invasão da Baía dos Porcos em 1961. No ano seguinte, o mundo chegou ao ápice da tensão com a crise dos mísseis em Cuba, quando a União Soviética instalou mísseis nucleares na ilha. O impasse só foi resolvido após intensas negociações, com a retirada dos mísseis soviéticos e a promessa dos Estados Unidos de não invadir Cuba. Outro exemplo de conflito indireto durante a Guerra Fria foi a Guerra do Vietnã, que se estendeu de 1955 a 1975. Os Estados Unidos intervieram diretamente no conflito, apoiando o governo do Vietnã do Sul contra os comunistas do Vietnã do Norte, que contavam com o apoio da União Soviética e da China. O conflito resultou na derrota dos Estados Unidos e na unificação do Vietnã sob um governo comunista, sendo um dos maiores fracassos militares e políticos da história americana. Internamente, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética experimentaram mudanças profundas durante a Guerra Fria. Nos Estados Unidos, o período foi marcado pelo medo do comunismo, que resultou em políticas como o macartismo, um movimento que perseguiu e marginalizou aqueles suspeitos de simpatizar com a ideologia comunista. Já na União Soviética, a repressão política, o controle estatal da economia e a limitação das liberdades civis caracterizaram o regime durante grande parte da Guerra Fria, especialmente sob a liderança de Stalin e seus sucessores. Com o passar das décadas, a Guerra Fria começou a apresentar sinais de desgaste. Nos anos 1970, a política de detente trouxe um breve alívio das tensões, com negociações para limitar a proliferação de armas nucleares. No entanto, a rivalidade nunca desapareceu completamente, e crises como a invasão soviética do Afeganistão em 1979 e a eleição de Ronald Reagan nos Estados Unidos, em 1980, reavivaram as tensões. A Guerra Fria começou a chegar ao fim nos anos 1980, sob a liderança de Mikhail Gorbachev na União Soviética. Gorbachev introduziu reformas políticas e econômicas conhecidas como glasnost, transparência, e perestroika, reestruturação, na tentativa de modernizar o país e aliviar as tensões com o Ocidente. No entanto, essas reformas acabaram precipitando o colapso do sistema soviético. Em 1989, o Muro de Berlim caiu, simbolizando o fim da divisão da Europa, e em 1991, a União Soviética foi formalmente dissolvida, encerrando a Guerra Fria. As consequências da Guerra Fria foram vastas e profundas. O mundo passou por uma transformação política, econômica e tecnológica durante o período. A polarização entre as superpotências moldou as relações internacionais e a política interna de muitos países, criando legados que ainda são sentidos hoje. A queda da União Soviética e o fim da Guerra Fria deixaram os Estados Unidos como a única superpotência global, mas também abriram caminho para novos desafios, como o surgimento de conflitos regionais e o crescimento do terrorismo global. Por fim, a Guerra Fria serviu como um alerta sobre os perigos da corrida armamentista e da rivalidade ideológica. O constante medo de uma guerra nuclear, aliado às tensões geopolíticas, demonstrou a fragilidade da paz mundial e a importância de buscar soluções diplomáticas para os conflitos internacionais. O legado da Guerra Fria continua a influenciar o mundo, lembrando-nos da importância de manter o diálogo e a cooperação em um cenário internacional sempre mutável. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!